Vamos lá, então. Encerrando a nossa parte geral, tá? Aplicação da lei penal no espaço, a aplicação da lei penal no tempo. Vamos lá. Gente, a aplicação penal da lei, né, no espaço aplica o princípio da territorialidade temperada, relativa, mitigada ou matizada. O que isso quer dizer? Todos esses nomes bonitos que admitem exceções. Então, aqui nós vamos ver. Caiu no território brasileiro. Vai ser julgado pela lei penal. Beleza. E no espaço aéreo? Quem julga? E se sair do espaço aéreo brasileiro? Águas internacionais, terra de ninguém. E se um brasileiro comete um crime no exterior? Ele tem a possibilidade de ser julgado pela lei brasileira? E se um gringo comete um crime no exterior contra um brasileiro? Como que funciona? Então nós temos exceções, temos casos de territorialidade, temos casos de extraterritorialidade, ou seja, está além das terras brasileiras, mas ainda assim irá aplicar o Código Penal. Quando eu falar de um caso incondicionado, eu estou falando que não quero papo. Independente se já foi julgado lá no exterior, vai ter que ser julgado aqui, pelas leis brasileiras. Condicionado à lei brasileira prevê alguns requisitos para que seja julgado pela lei brasileira. Né? Se não cumprir esses requisitos, aí pode julgar pela lei estrangeira. Beleza? Então vamos lá. Gente, qualquer crime que acontece no território brasileiro é bem óbvio de você entender que é julgado pelo Código Brasileiro. Beleza? Mas o que acontece no mar? O mar brasileiro é até 12 milhas náuticas. Acontece lá é Código Penal brasileiro. E passou das 12 milhas náuticas. Espaço aéreo, e aí, na terra de ninguém, como é que faz? Né? Então, vamos ver aqui, então, o princípio por extensão, ou equiparação ou assimilação. O que é isso? Um navio ou uma aeronave pública, você pega ali uma fragata, um navio de guerra da Marinha, você pega ali uma aeronave pública, a aeronave do presidente da República, um jato. Né? Nós temos um jato só tem duas pessoas, muito difícil acontecer um crime ali. Mas nós temos um cargueiro da FAB, né? Estão a serviço do Brasil. Qualquer também aeronave particular que esteja a serviço do Brasil. É particular, mas está numa missão oficial brasileira, transportando soldados para Haiti, por exemplo. Tem muito avião particular, né, que fez isso. A FAB não estava dando conta com os Hércules que eles tinham, e aí foi e colocou ali um contrato, né, um convênio ali, né, com ali, empresas privadas para fazer esse serviço. E aí, quando está fora do espaço aéreo brasileiro, está fora do território brasileiro, é uma extensão, é como se fosse prolongando a extensão do território brasileiro. Por onde quer que essa aeronave, esse navio, por onde quer que eles vão estar ali, como se ali fosse um território, dentro daquele avião, dentro daquele navio, é o território brasileiro. Navios ou aeronaves públicas ou navios e aeronaves particulares que estão a serviço do Brasil. Beleza? Quando estiverem no espaço aéreo correspondente em alto mar. Então, por exemplo, nós temos um navio, uma embarcação que está lá na Alemanha. Acontece um crime dentro desse navio. Vai ser julgado pela lei brasileira ou pela lei alemã? Pela lei brasileira. Ali é como se fosse um território brasileiro. E aí nós temos o princípio da reciprocidade. Se para nós brasileiros, um navio público ou particular serviço do Brasil, uma aeronave pública ou particular serviço do Brasil, as nossas, lá fora, serão julgados pela lei brasileira, uma aeronave ou uma embarcação estrangeira, onde está aqui no Brasil, ela também é uma extensão do seu país. Então, uma aeronave alemã está de missão do governo da Argentina, está aqui no nosso país. Uma embarcação argentina, um cruzeiro, por exemplo. Qualquer coisa, crime que acontecer ali, lei argentina. Por quê? Cruzeiro não. Tem que ser um navio argentino, por exemplo, da Marinha Argentina.
qual que está a missão do país de origem, né? Será julgado pela lei argentina, beleza, pessoal? Se os meus navios públicos, os meus navios particulares a serviço do Brasil no exterior são julgados pela lei brasileira, nada mais justo que os navios estrangeiros serem julgados, cada um na sua respectiva lei, se acontecer algum crime lá dentro. Beleza, pessoal? Fechou? Robson, em alto mar, na terra de ninguém. Gente, princípio da bandeira. Vocês vão ver o princípio da bandeira daqui a pouco. Qual é a bandeira que está naquele navio? A bandeira que tiver naquele navio é o princípio do pavilhão, o princípio da bandeira. A bandeira que tiver naquele navio será ali a lei penal que será aplicada. Beleza? Vamos lá. Passagem de inocente. É uma embarcação privada. Qualquer nacionalidade, ela pode usar o mar brasileiro para atravessar? Pode. Ela não vai atracar. Enquanto ela está atravessando o mar brasileiro, há um homicídio foi cometido ali. E aí? Está no mar brasileiro. Todo mundo vai marcar que vai usar o Código Penal brasileiro. Mas veja bem, a questão vai falar que aquela aeronave ela estava em paz, não ameaçava a praça brasileira, ela não atracou. No máximo ela fundeou. O que é fundear? Joga a âncora, parou, o capitão agora vai sair da cabine, do convés, e vai lá ver o que aconteceu. Mas a aeronave não atracou. A aeronave só passava e não ameaçava a paz. Mesmo que esteja em águas brasileiras, será usado ali a lei da bandeira daquele navio. Se aquele navio tem uma bandeira argentina, então usa o Código Penal argentino. Beleza, pessoal? Então, passagem inocente. Toma cuidado com isso aí. Vocês peguem muito isso. Beleza? Vocês entenderam essa questão, então, da extensão? Que a aeronave, o navio, vai prolongando o território brasileiro? Beleza? Casos de extraterritorialidade, pessoal. A gente usa a teoria da ubiquidade, vocês vão entender daqui a pouco. Genocídio. Genocídio, pessoal. Mata geral. Um genocida aplica a lei brasileira. Como assim, Robson? Nós temos um brasileiro, ele está de férias, ele começa a matar um monte de sueco, está lá na Suécia. Usa o genocida brasileiro, usa a lei brasileira. Outro caso também é um gringo, um inglês. Ele é um inglês, ele tem residência no Brasil, residência fixa, domicílio permanente. Ele vai começar a matar um monte de gente lá. Lei inglesa, lei sueca ou lei brasileira? Lei brasileira. Princípio do domicílio. Mesmo que seja um gringo com outro gringo, princípio do domicílio. Qual é o princípio cosmopolita? É o princípio da justiça universal. Tratados internacionais, eu vou te dar um exemplo, a gente já estudou isso em direitos humanos, convenção de tortura. Nós temos aqui, por exemplo, um torturador no nosso território argentino. E aí, baseando-se nos tratados de tortura, a tortura é sempre extraditada. Só tem um caso que ela não é extraditada, quando o Brasil ele tem fundadas suspeitas, né, para acreditar que se ele extraditar aquele argentino, ele vai ter um tribunal de exceção ou vai ser torturado no país de origem dele. Aí não precisa extraditar. Então, nós vamos ver o que está falando o tratado. Tratado de tortura. Pode extraditar? Não pode. Tratado ali de um homicídio. Vai extraditar? Então, beleza, pessoal? São tratados internacionais usados para ver se vai aplicar o Código Penal ou o Código Penal estrangeiro. O Código Penal brasileiro ou o Código Penal estrangeiro. A da bandeira, o pavilhão, nós já falamos, né? Nós temos um avião ou uma embarcação privada, ela está no estrangeiro, né? Se não, aí não é incondicionado, não. Se não for julgado lá, por exemplo, nós temos uma embarcação, um cruzeiro,
a bandeira dele é brasileira, acontece um crime e ele está atracado lá na Alemanha. Se não for julgado na Alemanha, aí vai usar a lei brasileira, usando o princípio da bandeira ou do pavilhão. Beleza? Tranquilo? Princípio da defesa de proteção da nacionalidade. É o princípio real. Isso que cai muito em prova, tá até de amarelo, hein, gente? Não é à toa, não. Se um gringo ele tenta matar o presidente, faz um crime contra a vida do presidente. Se ele tenta sequestrar o presidente, contra a liberdade do presidente, ele vai ser julgado pela lei brasileira. Mas ele é gringo, não importa. Se um gringo, né, o presidente está lá do lado, né, tenta contra a vida do presidente da República, não é governador, não é prefeito, presidente da República, contra a vida e contra a liberdade, usa o princípio aqui da defesa da proteção da nacionalidade. Se um gringo ele faz um crime contra o patrimônio da União, contra a fé pública, ele falsifica notas de reais, né? Se ele vai e tenta ali furtar, roubar, né? Crime contra o patrimônio, roubo, furto, né? Se ele danifica, dano, crime de dano também, danifica o avião presidencial, né? Pousa lá na Alemanha, o Bolsonaro sai, ele vai e risca todo o alemão, danifica tudo, quebra tudo por dentro, ou ele tenta roubar, né? Vai ser usado o Código Penal brasileiro. Beleza, pessoal? E o funcionário público, ele está, por exemplo, um policial penal, ele está em missão no exterior, aula de defesa pessoal, Krav Maga em Israel, e ele pratica um crime lá, em razão da função dele. Código Penal brasileiro. E aqui um desrespeito ao local do crime. Por quê? Mesmo que ele já tenha sido julgado lá. Mesmo que ele já tenha sido julgado lá contra a vida do presidente, contra a liberdade do presidente, aí o tribunal alemão lá deu 10 anos para ele. O funcionário público lá de defesa pessoal em Israel deu 15 anos para ele. Vai ser julgado aqui novamente. Porque é incondicionado, independe de requisitos, diferente do pavilhão. Se não for julgado lá, aplica a lei brasileira. Beleza, pessoal? Outro que precisa de requisitos aqui, olha, a lei brasileira, né, vai analisar se, né, um brasileiro ele cometeu um crime no exterior, não foi genocídio, não tem tratado internacional que ampare essa questão de extradição, não foi contra a vida do presidente, liberdade do presidente, não foi funcionário público no cargo, foi um crime comum. Vamos ver, né, se perdeu a punibilidade, se já foi extinto, se já foi perdoado o crime lá na Alemanha. Não foi. É extraditável esse crime? É extraditável. Dá para extraditar. Às vezes ele cometeu um roubo, por exemplo, né? Temos outros crimes que não são extraditáveis. Na Indonésia, na Malásia, se pegar com droga, filho, mesmo que para uso pessoal, lá é pena de morte. Considera você como traficante. O Brasil tentou pedir extradição, né? Vários já morreram lá. Vai morrer. Porque lá o Código Penal deles prevê pena de morte para tráfico de drogas. Não é extraditável. Então, foi concedido perdão? Não. É extraditável? É. O suspeito está no território brasileiro? Sim. Ele já voltou para o Brasil. Ele cometeu o crime na Alemanha, mas ele já voltou para o Brasil. O fato é punível onde ele fez? É punível ao furto? É. Então, cumprindo todos esses requisitos, ele vai ser julgado pela lei brasileira. Tranquilo? Esse caso de intraterritorialidade, do diplomata e tudo mais, não precisa ficar sabendo disso não. Eu só quero que você entenda que o diplomata tem imunidade diplomática. Então, mesmo que ele esteja no território brasileiro, ele não será julgado pela lei brasileira. Ele será julgado pela lei do país dele. É o caso de intraterritorialidade. Porque a lógica é que ele fosse julgado pelo Código Penal brasileiro. Beleza, pessoal? Então, essa é uma pincelada de casos de aplicação da lei penal no espaço. Tranquilo? Vamos agora para a aplicação da lei penal no tempo.
nós temos 3 teorias, bem rapidinho. Olha aqui, só isso aqui. Beleza, pessoal? Vamos começar pela teoria da atividade, também chamada teoria da ação. E depois a gente vai para a teoria do resultado. Vamos lá. Artigo 4º e artigo 6º, tá, do Código Penal. Eles podem usar a questão de duas formas. Uma é a leitura fria, por isso que eu coloquei a leitura fria aqui, e a outra são exemplos, você vai entender. Vamos começar pelos exemplos, tá bom? Ó, nós temos o João. O João, ele tem 17 anos e ele cometeu um crime. Crime de homicídio. Vocês viram que eu gosto de homicídio? É porque é fácil de entender, né? Homicídio, artigo 121. Só que ele tem 17 anos. Ele não pode ser julgado pelo artigo 121 do Código Penal. Ele vai ser julgado pelo ECA. Ele vai ter um juiz especializado na vara da infância e juventude. Percebe bem? Ah, mas o João, ele tem 17 anos quando ele fez o crime. Só que ele só foi julgado com 20. Né? A lei no nosso país demora muito. Só foi julgado com 20 anos. Então ele vai ser julgado agora pelo Código Penal. Menor de idade agora? Não. Mas na época, a teoria da atividade é isso. Qual é a data que ele fez aquele crime? Qual é o tempo que ele fez aquele crime? Ele era menor. Não importa se ele está sendo julgado e já é maior de idade. Na época, na data que ele fez aquele crime, ele era menor. Então, é considerado como menor nessa questão. Beleza, pessoal? Então, ele é inimputável até as 23h59, com 17. Beleza, pessoal? Após as 0h, no dia do aniversário dele, ele completa 18 anos. Por quê? Ah, Robson, mas ele nasceu às 9h da noite. Tem que esperar para 9h para ele ser maior de idade. Né? Do dia que ele completa 18 anos, às 9h. Não. O cômputo penal, que foi a primeira aula, a segunda aula que eu fiz com vocês, o dia penal vai de 0h de um dia até as 0h de outro. Então, quando deu 0h ali, ele já tem 18 anos, mesmo que não seja completos, né? Ele já tem 18 anos ali. Então, ele já é maior de idade. Outro caso. Crime permanente. Como assim um crime permanente? Ele vai se dilatando no tempo, né? Sequestro. A pessoa sequestra e cárcere privado. Sequestra o menino. E aí o menino, o ex-namorado, né, não aceita o término de separação. Com 16 anos ele sequestra ela e mantém ela em cárcere privado. A polícia só estoura o cárcere quando ele tem 20 anos. 4 anos depois, acha ele. Só que quando ele fez, ele tem 16. Acharam ele com ela, né, com 20. E aí? Aqui é quando cessa a permanência. Quando que cessou a permanência dos crimes permanentes? Cessou quando ele tinha 20. Então ele vai ser julgado pelo Código Penal. Beleza? Ah, mas quando ele fez, o Robson, o sequestro e o cárcere privado, né? Ele tinha 16. Você não acabou de falar, né? Mas no caso dos crimes permanentes, esse dia é crime, amanhã também é. Ele vai se prolongando, né? No caso de crimes permanentes com cárcere privado, né? É quando estoura o cativeiro. Aí que você vai ver se ele é maior ou menor de idade no dia que estourou o cativeiro. Para abrir sua mente mais um pouco, olha aqui. Chega o Joãozinho e ele atira numa criança de 13 anos. Na verdade, ele tem relações sexuais com uma criança de 13 anos. E só vai julgar ele depois e a criança vai estar com 15. E aí? Estupro de vulnerável, gente, é quando pega uma criança menor de 14, ou seja, 13 para baixo. Ele responde por estupro de vulnerável ou estupro ali de menor normal. Porque a criança já tem 15, mas na época que ele estuprou a criança, o adolescente, né? O adolescente até queria, a adolescente ela até queria.
foi consentido, mas como era menor que 14, 13 para baixo, estupro de vulnerável. Mesmo que o julgamento seja depois, já tem 15, 18, 20 anos, não importa. Beleza? Então tome muito cuidado com isso aí, tá bom? Outra coisa também, idoso, por exemplo. Né? O cara vai e pratica uma tortura contra um idoso de 59 anos. Ele é pego, né, flagrante delito e tal, ele vai responder por tortura simples. Aí quando ele vai ser julgado, o idoso já está com 65. Ele responde por tortura simples ou tortura com majorante, né, com aumento de pena. Ele responde por tortura simples, porque na época que ele fez aquele crime, o senhorzinho tinha 59, tá bom? Não importa se ele tem 65. Vocês entenderam então a teoria da atividade? A teoria da ação? Você vai ver o momento. Então, o Código Penal, gente, adota a teoria da atividade. Toma cuidado, porque o Código Processual, ele adota a teoria da ação. Como não cai Código Processual para a gente, só a partir do inquérito, então a gente não vai ver isso aqui, só a partir da ação. Beleza, gente? Tranquilo? O que seria a teoria do resultado? Não importa a ação ou omissão. A gente vai analisar o resultado. Deu resultado? Deu. Não deu? Não pune. Então, por exemplo, homicídio. Matou? Matou. Então, vamos punir. Não matou? Então tá de boa. Então, se o cara ali faz uma tentativa de homicídio, não daria nada para ele. Né? E isso aqui é aplicado no Código Processual Penal. Né? A teoria do resultado, a teoria do evento, a gente sempre lembra de uma carta-bomba. Essa teoria do resultado é mais para ver em qual jurisdição, em qual local que vai ser julgado, que vai abrir o inquérito, que vai abrir o processo penal. Então, um cara de Belo Horizonte, ele liga para uma moça em Juiz de Fora e tenta aplicar o golpe do sequestro do celular. E aí? Aí ela vai, fica com medo, dá o valor que ele está pedindo. Vai ser julgado isso aí, vai ser investigado isso aí em BH ou em Juiz de Fora? Essa é a teoria do resultado. Onde que foi feito o resultado? Onde que teve o resultado? O constrangimento, né? Foi lá em Juiz de Fora. Foi por telefone, mas foi em Juiz de Fora. Então, vai ali julgar em Juiz de Fora, no local do constrangimento. Isso é a teoria do resultado. A teoria da ambiguidade, ele fala que tanto o lugar quanto o resultado, né, são ali locais do crime. Isso é utilizado nos casos de extraterritorialidade. Nós estamos fora do Brasil, beleza? Mas o lugar também é analisado e o resultado também é analisado. O que você precisa entender é a teoria da atividade e a teoria da ação. Vocês entenderam? O momento que foi feito o crime? Fechou. O segundo jeito de cair na prova, esse aqui, ó, é a leitura fria. No artigo 4º fala assim, ó, considera-se praticado o crime no momento, aí a teoria da ação, ó, no momento da ação ou omissão, ainda que seja outro o momento do resultado. O que isso quer dizer? Olha, a gente vai considerar um momento. Por exemplo, a questão ali do homicídio. Né? Quando ele fez ali o homicídio, ele tinha 16 anos. Só que o Caboclinho, aí foi internado o Caboclinho, foi uma tentativa de homicídio. O Caboclinho, a Maria, né, sofreu ali a tentativa de homicídio, ela foi internada, e ele fez isso com 16 anos, o João. A Maria só morre 7 anos depois. Ela ficou internada, em coma, induzido, por 7 anos. 16 mais 7, 23 anos. Vamos julgar ele pelo ECA, porque no momento daquela ação, ou tem alguns crimes de omissão, né? Omissão de socorro, por exemplo, ainda que seja outro o resultado. Então a Maria só morreu, só consumou aquele homicídio
6 anos, 7 anos depois, não importa, vamos jogar ele pelo ECA, porque no momento da ação dele, do homicídio dele, ele tinha 16. Então, como é que eles mudam na prova? Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, bem como o resultado. Não. Ainda que seja outro resultado, independentemente do resultado, não sendo prescindível o resultado. A gente vai olhar o momento da ação ou da omissão. Quantos anos ele tinha, né? O artigo 6º fala do resultado. Olha lá. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir o resultado. Então isso aqui você tem que decorar. Porque ele coloca assim, às vezes, para te enganar. Considera-se praticado o crime no momento em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde produziu ou deveria produzir o resultado. Não, não é momento, é lugar. Considera-se praticado o crime no lugar da ação ou omissão, ainda que seja outro. Não, não é no lugar, é no momento. Então ele pega essas duas palavrinhas aqui, beleza? Eles pegam essas duas palavrinhas aqui e eles manipulam, trocam. Aí é uma decorebazinha que você tem que fazer aqui. Beleza, pessoal? Então, a gente encerra aí. Parte geral.